Eu queria estar complementando o que a Claudinha falou, gente, a respeito de reforma íntima. Quando você se propõe a fazer uma reforma íntima, a gente tem que estar fazendo uma força, é uma força descomunal, como eles falam. É você chegar, é você pegar com Deus de coração, porque a reforma íntima que cada um precisa fazer é uma luta muito grande de você com você. Você, quando se propõe a fazer uma reforma íntima, você tem obsessores. Todo mundo que está encarnado nessa terra tem obsessão. Os seus irmãos espirituais não quer que você evolua. Então, a todo momento, vai estar te colocando situações no seu caminho, no seu ponto fraco, na sua vulnerabilidade. Então, não é simplesmente você chegar, falar que vai fazer uma reforma íntima, porque a reforma íntima tem que ser de coração. A reforma íntima tem que ser uma coisa que vai jogar toda a sua sujeira para fora. Como eu já tenho falado em outros vídeos, você ser sincero com você. A reforma íntima, você vai entrar dentro do umbral que tem dentro de cada um. Em princípio, você vai se sentir sozinho, porque é um caminho entre você e você. E dentro da sua lealdade, dentro da sua persistência, as provas vão estar aí, cada vez mais, porque a reforma íntima verdadeira, ela vai te colocar em situações de crescimento. O crescimento não é simplesmente você chegar e achar que você está fazendo essa reforma íntima, se a reforma íntima só está na boca. Em princípio, você vai estar sozinho, tá? É entre você e Deus, mas você não está sozinho, mas você vai se sentir sozinho, sim. Então, é um processo de caminhada, é árduo. A gente sabe que quando a gente quer alguma coisa para a vida da gente, eu gosto de comparar isso como se fosse um regime. A gente precisa fazer um regime, a gente precisa se abster das suas partes ainda que você é bastante fraco. Então, a reforma íntima sem fé, sem oração, ela não existe, porque é uma coisa superficial. Você não vai conseguir estar botando em prática o que realmente precisa ser colocado, porque a espiritualidade te dá força. A gente precisa sim passar por uma etapa. Essa etapa vai te deixar com bastante abstinência. Como um fumante, como um alcoólatra, que vai sentir toda a necessidade do álcool, do fumo, das más tendências que a gente está dentro da gente. Se você tiver, se for com bastante fé, resignação, sim, você vai ter sucesso na sua vida. A gente tem que ter, como que eu posso dizer, bastante pé no chão, bastante equilíbrio, para entender que a sua luta maior é com você mesmo. Sempre vai ter pessoas do seu lado, sempre vai acontecer situações que vai fazer de tudo para você desistir e jogar aquilo pro alto. A verdade é que cada passo que você der que resultar numa melhora para você, às vezes a gente nem consegue perceber desse passo à frente. Dói muito. A verdade é que o processo é um processo lento. Aqueles que falam que eu consegui, que eu não sei o quê. Cara, é cada um com seu cada um.
Não adianta a gente chegar e querer medir ninguém, que a gente primeiro não tem nem esse direito. A gente vai ser muito colocado à prova. A verdade é que a própria espiritualidade, seus mentores, todo espírito a gente tem obsessão e tem espíritos de luz no nosso lado, que eles são encarregados da nossa missão na Terra de tá se melhorando, né? O nosso anjo de guarda e muitos outros espíritos que estão encarregados, que torcem pelo sucesso da encarnação de cada um. Então vai ser colocado provas no seu caminho, sim. Principalmente dentro da sua casa e principalmente no seu emprego. É os dois lugares que muitas das vezes a gente não pode correr. Temos que lidar muito com a ingratidão. A ingratidão é uma coisa que dói e dói demais. Então sempre se fortalecendo, sempre tendo em mente que a gente precisa crescer. Eu acho que qualquer esforço que a gente faça é válido. A gente tem que tá tendo força, gente. Muita fé, muita oração. Muita oração. É você chegar no seu cantinho de oração, é você estar pedindo força, porque dói, vai doer bastante, entendeu? Esse processo é um processo, como eu falei, vai ser bastante, como que eu posso dizer, é desgastante, é muito lento, é um processo que, como eu falei, do deserto, do umbral, conforme você vai caminhando, se você tiver sucesso no seu caminho, você vai começar a enxergar uma luz muito pequenininha no fundo do túnel, e se você vai ter que continuar caminhando. A verdade, quando a gente não gosta de uma pessoa, o problema está com você. É independente do que aconteceu. Eu acho que o processo quando você tem raiva de alguém, primeiro esquecer o que ela te fez. Toda vez que você tenta dar o perdão, porque o perdão tem que ser de coração, a sua mente vai chegar para você e vai falar assim, mas ela fez isso. Mas esse cara é um vagabundo, essa mulher é uma vagabunda. Ela não poderia ter feito isso comigo, ela está errada. Sempre vai vir isso na sua cabeça. É a hora de você esquecer a causa daquilo dali. Joga para o chão. Aquilo dali é um peso. Tudo que você não perdoa, 10 quilos está nas suas costas. É uma coisa, é outra coisa. Tem dia que você vai receber muito ataque, porque esses irmãos que estão do seu lado, ele vai estar te lembrando a toda hora, a todo minuto. Às vezes você está trabalhando. Aí vem, mas o fulano fez isso. Mas o fulano... É a sua briga com o seu mental. É você mandar o seu mental calar a boca a toda hora. E você está nessa caminhada de você perdoar. O motivo é a primeira coisa. E você tem que cessar o comando negativo que você manda para essa pessoa. Pensou nela com raiva, joga para o chão. Muda de pensamento, cala a boca, eu quero conseguir. E nas suas preces, peça de coração, porque Jesus fala, a espiritualidade fala, que tudo tem que ser de coração. Então, quando você está falando alguma coisa para uma pessoa que tenta ajudar ela, mas é o seu coração que está falando, já é um passo que você está dando. Então, a todo momento, você tem que entender que aquela pessoa que te atacou, que te fez aquilo alguma coisa, primeiro que quem tem que responder é ela. Então, é você esquecer e continuar. Esquecer e continuar. Sem estar emanando energia ruim. A verdade é que todo mundo, né? Todo mundo, você tem aquelas pessoas que realmente
não desce na sua garganta, tem aqueles parentes indesejáveis. Você, muitas das vezes, por educação, você está dando aquele sorriso forçado, mas por dentro você está querendo que ela se ferre, que ela suma da sua frente, que ela é uma chata, enfim. Tudo que você está emanando para aquela pessoa, está vindo, vai voltar tudo para você. Tudo. Então, muitas das vezes a gente quer, né, no nosso processo, a gente quer Deus para a gente, o diabo para o outro. Então, como você vai se melhorar desse jeito? Como que um dia você vai ser um espírito evoluído? Vou dizer uma evolução, eu vou dizer até moralmente falando, da gente chegar, da gente poder ter paz. Como que a gente vai poder ter paz se dentro do coração da gente ainda só vibra o ódio? Então quando se fala em quinta dimensão, que os mansos herdaram a terra, é os mansos de coração. Aprender, a gente vai estar aprendendo. Aqui, todo mundo aqui, ó, vocês, todo mundo que está escutando, tem um tipo de conhecimento. Mas e o coração? A verdade é que o conhecimento que você tem, você passa de uma encarnação para outra, você esquece todo aquele conhecimento de livro que você estudou durante a sua vida, mas você repete de ano porque moralmente você ainda é ruim. Aí volta e cai de novo, vai repetir a série, porque o seu coração é ruim. E como que faz para curar esse coração ruim? Tem que calejar ele, gente. Vai cair na prova, na mesma prova. Aquelas mesmas pessoas. Foi sua mãe, seu pai, seu primo, seu tio. Vai voltar tudo para dentro da sua casa. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Realmente a melhora. Então a gente não é obrigado a estar ninguém, porque a gente tem realmente aquelas pessoas que elas muitas das vezes são insuportáveis, vamos dizer assim. Mas a gente não pode estar vibrando negativo. A gente tem aí o exemplo que Jesus fala, que a gente tem que ter sempre em mente que todo conhecimento moral que a gente procura, a gente vai encontrar em Jesus, em Deus, através das nossas preces. A gente precisa se fortalecer espiritualmente a todo momento. Eu não estou falando de religião, entendeu? Você consegue se fortalecer espiritualmente falando em qualquer religião que você frequentar. E mesmo sem ter religião, é a conexão que cada um faz com o Pai. Então a gente precisa, o que eu estava comentando aqui, a gente precisa virar a chave. Quando a gente começa a falar em reformas, em falar em ser melhor, a verdade é que quantas pessoas vão escutar uma mensagem dessa? Agora, se eu começar a atacar alguém aqui, se eu começar a falar de tiro, de bomba, de pancada, vai ter milhões de likes. A finalidade daqui do que a gente está passando aqui está passando de coração uma mensagem de que é necessário essa reforma moral que a gente tanto peca, que a gente tanto agarra. As pessoas elas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir fofoca do artista que separou de não sei quem, que não sei quem bateu em não sei quem, que um carro que capotou lá morreu 10. O pessoal adora, que a polícia deu um tirambaço. E isso dá muito ibope, entendeu? E tudo que muitas das vezes fala de reforma, de você falar em olhar para dentro de si mesmo, as pessoas correm. Eu não quero isso para mim, não. Eu prefiro não sei o quê. Eu prefiro ir para a praia. Você pode ir para a praia, mas
você pode se reformular, você pode se melhorar. Então Jesus está fazendo esse convite aí, e a verdade é que a gente já está num período, né, apocalíptico que eles falam. O mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. O mundo está passando por todas as transformações, cada vez mais os processos estão aí muito vivos dentro de cada um de nós. A necessidade da mudança é porque o ranger dos dentes está cada vez mais próximo de todo mundo aí. Às vezes a gente vê pessoas tão ricas, né, com tantos bens, se matando, se destruindo, usando droga, na promiscuidade. E muitas das vezes isso é exemplo para tantas outras pessoas aí que preferem ainda esse lado da vida. Aí você vai, como que tá? Semelhante atraindo a semelhança, semelhante atraindo semelhante? Como, gente? Como que o planeta tá? Tá só um breu, tá só um breu. Então a necessidade dessa reforma íntima, a espiritualidade assim, tá cada vez, a espiritualidade de luz está conseguindo aproximar da gente. Às vezes em mesa kardecista também tem muita desobsessão, e muitas das vezes a espiritualidade positiva da luz, ela vai e está ali do lado daquela pessoa que está obsediada, e os espíritos das trevas falam assim: por que você está lutando por essa pessoa, se ela é uma das nossas, se é uma que só faz sintonia com a gente das trevas? Por que você quer? Ele é nosso. E realmente a espiritualidade de luz vai fazer o quê? Isso daí, gente, eu já vi várias vezes, como que essa parte da gente dessa reforma íntima, porque conforme você vai se reformulando, você vai tendo uma conduta espiritual, você vai criando uma moral espiritual. Muitas das vezes o que mais a gente vê aí, esses pastores, como dirigente espírita, como macumbeiros, de todas as religiões, eles não têm moral para chegar e estar resolvendo muitas das vezes uma simples obsessão, porque não tem conduta, é podre. E os espíritos que estão ali, eles te conhecem, eles estão vendo o passo a passo de cada um. Aí o que vai acontecer? Não vai acontecer que você vai sair dali muitas das vezes pior do que você entrou. Porque essas pessoas também que estão ali, às vezes está mais sujo do que aquele espírito que está obsediando a pessoa. E aí? Então como eu sempre falo, os desafios que cada um passa. Fama, poder, dinheiro. Dinheiro é ruim, gente? Tem muita gente que fala que o dinheiro é ruim. Dinheiro não é ruim. Dinheiro mata a fome de tanta gente. Dinheiro consegue comprar casa, cobertor. O problema está no ser humano. O ser humano pega aquele dinheiro aí para promiscuidade, pega aquele dinheiro ali para fazer tudo menos o que é certo. Então a gente vê em certas religiões, muitas das vezes o pastor, o dirigente, que isso é culpa do diabo. Pô, mas tudo é culpa do diabo? Realmente, eles vão bater na sua porta sim. Mas se a sua porta estiver fechada, eles não têm poder de entrar, não. Então você vai ficar colocando culpa em quem? Em você assumir os seus erros, assumir as suas dificuldades que você tem de estar resolvendo. Como que se resolve isso? É só através da reforma íntima. A reforma íntima, gente, é devagarzinho. É devagarzinho porque é os desafios, é as fraquezas.
Isso daí tem que estar vivo dentro de cada um de vocês, porque não se engana ninguém. Então quando a espiritualidade fala que a necessidade de estar se melhorando, de você estar fazendo o seu melhor, e quanto mais você caminhar em prol da luz, os seus desafios vão cada vez aumentar. As suas provas vão estar sempre mais vivas na sua cara ali, para você vencer mais uma etapa. E conforme você for evoluindo, que você for crescendo, muitas das vezes vai começar a aparecer aqueles espíritos que ainda sem luz vão enxergar em você, muitas das vezes, uma oportunidade de melhora. Aí, se você tiver numa posição um pouco melhor e tiver com o seu coração aberto, você vai ter que ter um saco do tamanho do nosso planeta para estar ajudando aqueles irmãos que vão chegar, todos eles tortos, na sua frente. E se você for um cristão de coração, se você for uma pessoa que realmente você quer fazer as suas mudanças, você vai receber a energia necessária, o amparo necessário para estar fazendo aquilo dali que você está propondo a fazer. Vai. Mas também os ataques das trevas vai vir firme para cima de você. Porque aquela pessoa que vai vir para te ajudar, ela tem obsessão também. E os obsessores dela, muitas das vezes, enxergam os seus defeitos e vai bater firme em cima dos seus defeitos para fazer você desistir. Mais um desafio para você. Então, o trabalhador de Jesus sempre é porta estreita. Sempre é pedras e espinhos. Mas se você tiver fé, se você tiver força, você vence. Mas dizer que o caminho da gente vai ser fácil? Não. Não. E a gente vai morrer lutando. Por quê? Porque os nossos desafios não param naquele ou no outro. É os desafios meu, o seu, dos seus parentes. Muitas das vezes aqueles espíritos que querem te pegar, que a sua porta está fechada, aquela pessoa que você mais ama, às vezes a porta dela está escancarada. E como que você vai estar ajudando uma pessoa que não quer ajuda? Que muitas das vezes é aquela pessoa que você ama, que você está vendo que ela está sendo obsediada. E ela está sendo obsediada porque semelhante atrai semelhante. Então você vai sofrer vendo aquela pessoa que você ama sendo obsediada. E ela precisa passar para aquilo dali, para aprendizado, porque os nossos tombos nos ensinam muito a crescer, demais. O nosso fortalecimento, o nosso progresso espiritual vem através de tombo e sofrimento. A evolução maior que todo mundo tem é caindo, gente. É no chão. E se você ficar caído no chão, você não consegue caminhar. Então você vai tomar um escorregão, você vai sentar, você vai orar, você vai levantar e vai continuar a sua caminhada. É o propósito de Deus com a gente. Deus está com você a todo momento, mas o que você precisa passar ninguém tira. Existem karmas que a gente precisa estar passando, experienciando, para a gente estar crescendo espiritualmente. Então a nossa vida, para quem quer realmente melhorar, a gente vai ter aí um pouco de trabalho. É positivo? Muito. Muito. Se você tiver uma fé viva, você a todo momento você vai se sentir amparado. A espiritualidade vai chegar no seu machucado espiritual, vai passar uma pomada, vai te dar o alívio, mas não vai arrancar de você
aquele machucado que você precisa tratar. Então, desafios? Sempre, sempre. Sempre você vai encontrar desafios. Desde o momento que eu chegar, existem pessoas que a gente gosta, existem pessoas que a gente ainda não tem muita amizade. Se eu chegar e começar a querer ajudar aqueles que eu amo e meter pedra naqueles que eu odeio, seu mérito não está lá muito dos melhores. A sua reforma íntima não está lá das melhores. Então a gente precisa a todo momento, a toda hora, ser humilde. Quer evoluir? Tem que praticar a humildade. Quando você é humilde, muitas das vezes a pessoa que tem alguma coisa contra você, que quer te jogar para baixo, ela vai começar a falar mal de você. Mas se o seu ego já tiver um ego controlado, você vai entender que aquilo dali é um desequilíbrio. Muitas das vezes aquela pessoa que está falando aquilo com você, ela quer ser você. Entendeu? Mas ela não sabe do que você passa, dos seus processos que você tem, para ela querer ser você. Ela simplesmente só vê o lado positivo do que você está passando. Os tombos dos escorregão que você passa, a pessoa não sabe, ela não quer. Então, a reforma íntima, ela vai abranger isso tudo. Então, pessoal, que cada um consiga superar os seus desafios, que cada um possa ter bastante fé, que cada um possa, além da fé, ter força para você vencer aquilo que te espera na sua casa, aquilo que te espera no teu trabalho. Porque quando é na rua, você vai e fala, o seu vizinho, eu não suporto ele, eu não quero nem conviver com ele. Se você não conviver com ele agora, numa boa, você vai ter que conviver com ele dentro da sua casa, na próxima encarnação. Aquele inimigo vai voltar dentro da sua casa. E o que Jesus falava? Que enquanto a gente não pagar a última moedinha que a gente deve, a gente não sai da nossa casa aqui, que é a Terra, que é um planeta tão bonito e onde habita os espíritos ainda endividados. Então, querendo ou não, é uma cadeia perfeita, né? Onde a gente poderia chegar, viver todo mundo junto, numa boa, não ia ter disputa, não ia ter guerra, cada um aí, quem tem mais dinheiro, quem tem mais conhecimento, quem tem mais força espiritual, ia estar ajudando o seu próximo, que às vezes não está numa condição tão legal. Então como que o nosso planeta vai conseguir ir para a quinta dimensão do jeito que o nosso planeta está hoje? É só através dos expurgo. A maioria ainda quer chegar e continuar do jeito que está e não quer fazer as suas reformas. Então é muito difícil e no mesmo tempo que é muito difícil, é muito fácil. É muito simples. É a gente entender que em cima do seu ponto fraco, do seu ponto forte, você vai estar ajudando alguém que é o ponto fraco dela. Então que esse ego, que esses desafios que todo mundo tem, que você consiga ter força para enxergar, gente. Outro dia eu estava vendo um pessoal aí que tem bastante dinheiro. Eu olhando assim, o que acontece? É bajulado 24 horas. Humildade? Que humildade? Ele pode ter até humildade, entendeu? Mas é uma humildade que é mais uma educação. O meu dinheiro compra, o meu dinheiro pode. E aqui no nosso planeta, o que acontece?
Quando o dinheiro fala, a verdade cala. E essas pessoas conhecem o que é a palavra, conhecem o que é compartilhar, porque o Jesus sempre fala isso, né? De estar compartilhando. A gente precisa compartilhar, mas a gente precisa enxergar a pessoa que está do seu lado como um irmão de alma. A gente consegue estar fazendo isso? Olhar para a pessoa na rua que você nunca viu, você está no trânsito, aquela pessoa que te fechou, você enxergá-la como um irmão, você consegue enxergar ela que ela não te enxergou no trânsito, por isso que ela te fechou? Não. Você xinga, você quer arrancar revólver, você mata. Então a gente ainda está longe dessa verdade. A espiritualidade vive falando que sempre a gente escolhe o caminho pior para evoluir. E é isso, gente. Então que seus desafios possam estar sempre baseados em oração, de querer crescer. A sua conexão com o Pai tem que ser diária a todo momento. Não adianta eu ficar falando em reforma íntima só aqui dentro, se eu não consigo botar em prática lá fora. Aqui dentro todo mundo é bonzinho. Todo mundo é bonzinho, todo mundo se dá bem. Mas você saiu do portão para fora, você botou a mão dentro de um carro. Onde que está essa humildade que a gente está procurando? É isso que cada um tem que estar. A gente precisa se vigiar. E a reforma íntima é isso daí. É olhar para dentro a todo momento. É você conseguir se enxergar, se conhecer. E veio o pensamento na sua cabeça, você se questionar. Mas esse sou eu. Você vai começar a enxergar tudo que realmente você é. Tudo aquilo que você realmente precisa para crescer espiritualmente falando. Então a gente continuar nesse planeta aqui encarnado, e a gente vai ter que ainda passar por bastante desafio, não vou dizer prova não, bastante desafio, porque eles vão vir para todo mundo, tá? Todo mundo vai ser desafiado no seu ponto fraco. A espiritualidade tem um espírito para cada um, gente. Tem um espírito que é encarregado das provas que a gente tem que passar do nosso lado. A verdade é que ninguém engana ninguém. A todo momento você vai chegar, você vai ser colocado nos seus desafios aí para estar crescendo. Então que a gente possa estar pedindo para Deus a todo momento, nas nossas orações, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, que lá sim é o umbral de cada um. É a escola que cada um necessita para o crescimento. E não é porque você vê um irmão sofrendo, ele está no karma dele. Você pode sim estar ajudando essa pessoa, estar se melhorando. Você pode ajudar essa pessoa sim, amparar com a palavra um bom dia, entendeu? Falar uma palavra que, se ela tiver aberta para te escutar, entendeu? A gente precisa ser doce, a gente precisa ser educado, entendeu? Para se dirigir para um irmão com todo carinho, falar de um defeito muitas das vezes que aquela pessoa tem. Não é eu chegar e vou te esculachar, entendeu? Quem sou eu para chegar aí? Eu acho que ninguém nunca ouviu algum espírito, né? Quando você vai conversar com uma pessoa, isso é mesmo uma pessoa que às vezes não tem nem mediunidade assim mais extensiva. Quando você conversa com uma pessoa que ela tem uma energia boa, dá vontade de você ficar do lado daquela pessoa o tempo todo, gente. Essa é a verdade. Você fala, nossa, mas que pessoa, que energia boa. Aí você começa a ver, a primeira coisa que você vê nela é que ela é humilde. Ela tem uma simplicidade para estar conversando com você, te dá atenção, entendeu? E outra coisa, ela não fala em religião, ela não tenta te convencer, hora nenhuma ela fala para você que ela é melhor do que você, não. Mas quem é que está orientando essas pessoas que já estão abertas para essa luz?
São espíritos das trevas, gente? Não é. São os da luz. Aqueles espíritos benfeitores que estão ali, ó, que está auxiliando aquela pessoa, que está aberta para escutar. Deus a todo momento quer falar com todos nós. Com essa centelha divina que a gente tem, Ele quer estar chegando e Ele não vai te esculachar. Ele sabe os defeitinhos e Ele quer te ajudar você a curar os seus defeitos. E Jesus é assim, gente. Os espíritos de luz são assim. Como que você vai ensinar um filho seu batendo e esculachando ele? Aquele irmãozinho seu, aquele filho seu de 2, 3 anos, aquele está começando a andar agora. A verdade é que os espíritos superiores, ele trata a gente como se a gente fosse um bebê, e que a gente realmente é. Pura ignorância, puro ego. Então ele trata a gente, mas é o bebê que ele cobra responsabilidades, que vai cobrar o que você precisa. Ele vai te ensinar e vai cobrar de você aquilo dali. Para quê? Para você crescer, para você se tornar um adulto saudável. Por que na nossa terra aí, o que mais tem aí é gente assaltando o outro, é gente matando o outro, é gente com revólver na mão? É porque lá onde que eles vivem, muitas das vezes nas comunidades, muitas das vezes na Zona Sul, eles não tiveram educação. Aí virou bandido, porque ninguém nasce bandido, não. Então ele não teve educação. Então é assim o plano espiritual. A gente vai estar ali, a gente está sendo tratado espiritualmente. A espiritualidade a todo momento quer chegar e nos ajudar. Mas se cada um não chegar e não está fazendo a sua reforma, não tiver sendo, né, aquela energia, como é que eu posso dizer, de você conseguir estar captando, você está com a sua porta divina aberta para esses bons espíritos entrar, que muitas das vezes a porta está fechada para eles, para os bons de luz, e está escancarado para as trevas. Cada vez mais as provas e a sutilidade da obsessão, muito simples, é um ventinho. É uma coisinha à toa. Eu vou fazer só uma coisinha. Está no diminutivo por você fazer o quê? Achar que aquilo dali não tem importância. E você já conhece o que é certo, o que é errado. A sua mente te cobra a todo tempo, mas você ignora e manda ela calar a boca. Então não tem como plantar inhame e colher chuchu. Você vai plantar aquilo. Você vai colher aquilo que você plantar. Então que cada um possa plantar bênçãos. Que cada um possa estar orando durante o seu plantio. Para a hora que você colher o que for de bom para o seu melhor crescimento espiritual. O seu crescimento espiritual vai fazer bem para você, para aqueles que estão perto de você, que querem te obsediar, para a sua família que está ali. Então, tem todo um lado positivo. Agora, exige disciplina. Disciplina e disciplina. Se você não tiver disciplina e vontade de ser melhor, mais uma encarnação perdida. E agora com essa parte aí, né? Que o mundo agora só serão dos mansos, só serão daqueles que querem um mundo melhor. A peneira agora está ficando cada vez mais com aqueles buraquinhos, cada vez menorzinho, porque a gente escolheu isso. Nós, a maioria da humanidade, não quer mudar. Ela quer continuar do jeito que está. Na guerra,
na promiscuidade, na vida fácil e na violência. Então, as escolhas estão aí. Quem escolheu, escolheu. Ninguém pode chegar do outro lado e se sentir, né, que foi traído, que para o outro pôde, para mim não pôde. Você vai para onde você se afina. Então é com todo respeito, é com todo carinho que a espiritualidade superior vai chegar e vai te levar para o mundinho que é a sua cara. E lá você vai sofrer aquilo que você precisa para estar se melhorando, gente. Então o recado é esse, que cada um consiga aí estar pegando com Deus, que cada um possa estar fazendo suas escolhas, que Deus possa estar abençoando o coração de cada um, que devagar a gente consegue aí tá dando um passo para frente, sem dar 2 para trás. Tá certo, pessoal? E é isso daí. Eu queria só fazer uma complementação que não está na listagem que eu falei, que Chico Xavier trouxe, que é em relação aos vícios, né? Que nós devemos diminuir ou até, melhor dizendo, eliminar de nossas vidas todo e qualquer vício. Principalmente esses que a gente vê o tempo todo, que é o vício da bebida, da droga, da promiscuidade, porque esses vícios adoecem o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. E se nós desencarnarmos por causa de um vício que nós sabemos que faz mal, que atrapalha a nossa evolução, que nos atrasa, nós vamos ser considerados suicidas. Nós vamos ser considerados suicidas. E vamos, ao desencarnar, passar uma grande temporada no Vale dos Suicidas. E se pudermos ter a consciência e a perseverança de não fazermos da nossa vida uma trajetória de vícios atrás de vícios, nós evoluiremos. Então, é essa complementação que eu quero deixar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Minha irmã quer fazer uma pergunta? André, por favor. Tá ligado. Cadê o Paulo? Oi. Tá ouvindo? De qualquer forma, tá gravando. Tá. Com relação ao perdão, né, o nosso amigo falou sobre o perdão. Fala bem perto. Então, bate. Com relação ao perdão, né, o nosso amigo falou sobre o perdão. E a minha pergunta é o seguinte: passado todo o esquema de você perdoar, de você estar sempre orando, sempre conversando com Deus, sempre tentando se conectar, se policiar, você tem a obrigação de conviver com aquela pessoa que te causa tão mal, porque você não quer o mal para ela, mas você também não quer ela perto. Como eu posso fazer isso? Como evitar uma pessoa, ainda que você seja extremamente educada, fale, dê bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Como evitar que essa pessoa, o contato direto com essa pessoa? Mas você mora com a pessoa, você convive com a pessoa, ou não quer viver com a pessoa? Não, na verdade, como ela é da família, ela está passando um tempo aqui, mas o tempo que ela passa
Bastante. Você não é obrigada a conviver com a pessoa, mas você tem que dar esse perdão de coração. Entendeu? Você tem que realmente sentir aquele perdão, doar aquele perdão àquela pessoa e a você mesmo. Entendeu? Não é só assim, jogar assim, eu perdoo. Não, da boca para fora, não. Então, eu sempre fico nessa dúvida. Eu perdoei. Eu perdoei. Sabe? Porque a minha intenção, a minha vontade é essa. É isso que eu quero. Eu quero perdoar. Sabe? Sim. Mas aí, quando eu vejo, eu já sinto, eu já percebo. E aí eu já fico assustada e já penso, tudo bom, tudo bem? Porque quando você vê a pessoa e ainda sente aqui dentro algo que te incomoda, algo ruim, é porque você não deu o perdão. Porque você não perdoou. Você quer, mas ainda não conseguiu. Mas não é só porque realmente é uma dúvida, tá? Eu preciso saber para saber como lidar, porque tá difícil. Se você ainda tem dúvida, é porque você ainda não perdoou. Então como é que eu vou colocar isso? Eu sei que se eu vacilar, eu não posso confiar. Sabendo disso também não é perdão. Eu não posso confiar. Eu sei o que é capaz. Na pessoa. A pessoa não pode se deixar aberta para sofrer uma... Sim, se você sabe que não pode confiar nela, não confie. Evite-a de preferência. Então, Enquanto a gente não perdoa, vou te dar um exemplo meu próximo. Enquanto a gente não perdoa, enquanto eu... Peraí, deixa eu falar ali no microfone. Enquanto eu custava a perdoar, o que eu fazia? Eu evitava a pessoa. Ou colocava essa pessoa em modo off. Ela sumiu da minha vida, viajou, nunca mais eu vi. Então eu dava assim, esquecia da pessoa. Dava um tempo para mim. Quando eu aprendi a perdoar, foi molinho, entendeu? Porque aí a pessoa pode passar na minha frente, ali nada é a mesma coisa. Está perdoada. Não vai me fazer mal, porque eu não vou permitir que ela me faça mais mal. Como eu também só vou emanar amor para ela. Sim. Tá? É a coisa mais fácil. É nunca ter dúvida. Você não pode ter dúvida. Sônia? A Sônia quer falar. Esse? Não sei se eu vou ajudar. Uma questão que eu sempre coloquei aqui em casa é o seguinte. Um episódio que ocorre entre 2 ou mais pessoas. Está ligado, não sei se está funcionando. Tá ligado, não está sendo muito som, mas está gravando. É a pilha, será que está sem pilha? De repente está sem pilha. Não. Não colocaram pilha, Não não. botamos Meu Deus. Está gravando. Está gravando. Fala. Tá um pouquinho baixo. Estão ouvindo? Falar mais alto. Eu sempre coloquei aqui em casa, tanto para o meu filho, para a Sabrina, e coloco para o João, que situações que ocorrem entre 2 ou mais pessoas, vai existir 2, 3, 4, 5 versões do assunto. Eu sempre coloquei isso aqui dentro de casa. Então, eu sempre disse aqui, quando você escuta só um lado, você não tem como avaliar porque você não ouviu o outro. Então, eu sempre falei isso aqui em casa. Você tem que ouvir os 2 lados. E, de preferência, 3, 4 versões do assunto. Porque se a gente ouve um lado só, a gente faz um julgamento naquilo que você está ouvindo de um lado. Se você ouve os 2 lados, você pode até tentar ponderar, mas quando vem uma terceira ou quarta pessoa trazendo um episódio, você pensa melhor. E eu, sempre que eu coloquei isso, eu converso, sempre coloquei, eu trago isso para mim. Quando tem um episódio, eu procuro me colocar do outro lado, no lado. Então, quando eu tenho envolvimento com alguém que traz alguma coisa a meu respeito, eu me coloco do outro lado. Então, eu penso assim, o que eu sentiria se eu estivesse no lugar
daquela pessoa que está te atacando. O que eu sentiria? Qual é o sentimento dela? Quando eu me coloco e vejo o que eu estou sentindo sendo atacada, eu digo assim, eu não quero para ela. Aí eu fico no meu silêncio. Porque eu digo assim, não, eu não quero que ela sofra aquilo que eu estou sofrendo. Então, eu prefiro ficar no silêncio. Eu não sei se eu estou te ajudando, que o silêncio é uma forma de perdão. Se você não se colocar no silêncio e você resolver sempre querer mostrar que você tem a razão ou está certo, você cai numa questão que você não perdoa. Porque você não se colocou no lugar do outro, você não procurou entender por que o outro age daquela forma com você. Então, é uma conduta que eu adoto. Aí eu fico me questionando, eu fico assim, pai, o que eu estou sentindo é isso. Se eu estiver do outro lado e fizer a mesma coisa, o que o outro vai sentir? Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu fico no silêncio. Eu fico nesse silêncio. Então, é o conselho que eu te dou. Se coloque no lugar da outra e fique no teu silêncio. Porque é que você ainda não está conseguindo sentir qual é a dor da outra em relação à tua posição. Nem ela consegue imaginar a dor que ela te está causando com a posição dela. Então, a melhor situação é você avaliar, se posicionar para que dor ela sentiria se eu agisse da mesma forma. Então, sentiu a dor dela? Fica no silêncio. Isso é uma forma de perdão. Eu sempre coloquei isso em prática na minha vida. E eu sempre tentei passar isso aqui dentro de casa, do silêncio. O silêncio é uma forma da gente se tratar e aprender a perdoar. Não, peraí. Não, mas eu tenho que dar outra para ela, rapidinho. Toma aqui, toma esse aqui, fala aqui. Que pelo menos está gravando. Fala aqui. E, dona Sônia, quando aconteceu tudo, enfim, eu pensei no que a senhora disse. Pensei no que a senhora disse. Mas não com relação a ela. Vou fazer isso. Pensei com relação à minha avó, que é a mãe dela, minha irmã, minha mãe, porque ela falou muito e eu poderia ter falado mais, eu me calei justamente, e me calei e estou calada até hoje. Eu acho que talvez por isso que tá tão difícil. Tão difícil bater. Bom, oi. Eu não sei qual é a natureza, né, do conflito, né, desse conflito familiar que você vive, mas existe uma tática quando a gente convive com... Porque hoje em dia é moda dizer que todo mundo é narcisista, né? Então, assim, é moda, né? Mas independente da pessoa ter uma postura assim ou não, existe uma tática que você pode usar e, inclusive, você tem que primar muito pela sua saúde mental. Se você não tem como se livrar da convivência com a pessoa. Porque tem situações que você não tem como se livrar da convivência. Você tem que lidar com a pessoa, aí a pessoa se vitimiza, e aí ela fica como uma coitada para todo mundo. Você é errada, você é a feia, você que... Existe uma tática chamada pedra cinza. Porque é muito comum em determinadas situações conflitantes, né, em que a pessoa manipula o seu ambiente, te cutuca, né, para você gritar, pular, falar, enfim, você parecer como a desequilibrada, enquanto a outra pessoa, tadinho, é um santo, é uma santa, é uma pobre criatura, coitada, você é desumana. Não. Você está vendo, é tão frágil. Não. Ninguém está vendo aquela cobra lá te mordendo no calcanhar. Só que existe aquela uma questão. A cobra está te mordendo no calcanhar porque ela só sabe ser cobra. Ela não aprendeu, ou ele ou ela não aprendeu a ser diferente disso. É o estado de consciência daquela pessoa.
Você não sabe o que aconteceu antes na ancestralidade daquela pessoa, como aquela pessoa foi criada. Às vezes você pode até saber, dependendo do grau de convivência com aquela pessoa. Entendeu? Então, assim, o que seria uma pedra cinza? É você não dar alimento para que essa pessoa possa usar suas reações emocionais contra você. Aí entra o silêncio. Aí entra o não dar o ibope. Aí entra você se desviar, vai fazer alguma outra coisa, sorrir a cena, mandar das casas, sorrir a cena. Por quê? Porque você não vai mudar aquela pessoa. Só que aquela pessoa, à medida que ela vai te morder no calcanhar, ela pode prejudicar você, te drenar a energia, te drenar a alegria, te drenar a satisfação e te expor a muitas mazelas, inclusive psicossomáticas. Se você não tem como sair de perto da pessoa, você não tem como sumir da pessoa, você não tem como nem pegar a pessoa e mandar a pessoa para fora, porque assim, é muito fácil, eu estou do lado de fora falar, não, eu se fosse você, mas eu não sou você. Aliás, podemos até dizer que, de repente, numa dimensão muito maior, em mundos ditosos, em mundos muito mais elevados, eu e você somos um, porque somos Deus. Mas aqui, nessa terceira dimensão, entre a terceira e a quarta, a gente não tem essa clareza de perceber-nos como Deus. Senão a gente perceberia esta pessoa também como Deus. E isso os espíritos superiores já conseguem. Eles entendem que aquela pessoa ali é Deus em semente, é Deus ainda que não consegue se manifestar. E aí é que entra, de repente, a compaixão por essa pessoa. Mas você tem que preservar sua saúde mental e evitar que você abra campo, né, para que você continue alimentando a mágoa, a raiva, talvez até aquele cadinho de ódio dentro de você. Que não seja, mas a mágoa, aquela coisa ali que vai te consumindo, né? E que aquela pessoa acha que naquele estado de consciência que ela se encontra, aquilo ali é um alimento, porque de uma forma ou de outra você está dando atenção, né? E essa pessoa quer palco, quer atenção, quer se sentir a vítima, porque ela se sente a vítima do mundo, ela se sente a vítima de alguma coisa que dentro dela não se curou. Você está um passo à frente, aí pode entrar a oração, pode entrar o silêncio misericordioso, pode entrar uma série de atitudes que você pode realizar no silêncio, porque, inclusive, o Nazareno Divino Cordeiro, ele diz que no silêncio do nosso quarto, né, que nós possamos fazer nossas orações. Ninguém precisa... E fecha a tua... Sim, mas que esse seu silêncio, ele não venha acompanhado com essa mágoa que te ferroa na presença dessa pessoa. Essa é a questão. Aí é que é o complicado, porque aqui é irmão tentando tirar a trava do olho do irmão. Entendeu? Porque o que eu falo para você é remédio para mim também. Irmão, cura-te, né? Irmão, cura-te a ti mesmo. Seja necessário marcar um dia para escutar ela separada. Seria bacana. Que a gente já fez um trabalho aqui com ela e o Paulo. Já fizemos esse trabalho. Talvez vai ser bom você marcar de novo para a gente fazermos novamente o trabalho. Tá? Mas, assim, para eu dar uma finalizada, a tática da pedra cinza pode ser uma boa tática. Não dê alimento para o negativo, porque não é uma discussão só sua e da pessoa. Não é só a pessoa que vem e te ferroa, você que se magoa e de repente espeta de volta ou engole e adoece por dentro. Porque em volta de vocês há uma míriade de espíritos que querem o bem da pessoa, que querem que a pessoa evolua e pare com isso, mas também uma série de obsessores. De repente a pessoa só está ouvindo obsessor. E do seu lado a mesma coisa também. Espíritos que não querem que você evolua e espíritos que querem que você evolua. Né? Então, assim,
Entre você e essa pessoa há uma enorme plateia invisível. Entre conversando eu e você, há uma enorme plateia invisível. Há de um lado, de repente, o mentor falando assim, aí, ó, pega o conselho aí, ó, começa a estudar. E do outro lado está lá o obsessor. Quem é você para estar falando sobre isso? Né? Nós somos uma teia muito maior de relações do que parecemos. Porque isso aqui é o que nós vemos. Mas existe muito mais do que a gente pensa, imagina, sente, e a gente pode observar nesse momento. Então, assim, acho que para começar, de repente, uma pedra cinza, você reduzir o contato, né? Fala-se muito a respeito sobre esse tipo de tática no YouTube, tem vários estudiosos que falam a respeito, né? Tem vários artigos e tal, e é uma tática na qual você não alimenta com sentimentos, quer dizer, a pessoa vai querer qualquer sentimento seu, de preferência os negativos, para se alimentar de você, tá? Então, é assim, é o que tocou no meu coração e é o que eu posso compartilhar contigo, tá bom? Você convive com ela dia a dia? Ah, é? Por que você não faz isso hoje não? Mais um recado para você. O recado que eu queria dar é o seguinte, uma coisa que eu aprendi muito fácil. Uma época, uma pessoa, a gente não se dava bem, discutia, uma pessoa da família do meu ex-marido. E eu morava no quintal da casa dele, a minha casa ficava bem assim no meio do quintal, e ela morava na frente. E a gente se desentendeu por causa de briga de crianças. Ódio, raiva da minha filha, era até minha filha mais velha. O filho dela, minha filha foi e bateu no filho dela. E eu comecei a ficar com muita raiva dela e ela de mim. E ela andava com uma faca no bolso para me enfiar. Porque a irmã dela falou, cuidado com fulana, porque ela anda com uma faca no bolso. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a minha vontade era pegar ela, porque... E ela tinha vontade de me matar, eu tinha vontade de matar ela. Aí eu entrei para um centro de desenvolvimento mental da mente. E lá eu aprendi com a professora lá o seguinte, que eu não fizesse nada, que eu só fechasse o olho quando eu a visse e falasse para dentro de mim assim, o nome da pessoa. Eu não conseguia nem falar o nome da pessoa, não conseguia. Mas eu comecei a fazer, porque ela ia me enfiar aquela faca. Eu falava, fulana, eu vejo Deus em você. Você é maravilhosa. E toda vez que ela vinha na minha cabeça, eu imaginava ela, uma luz branca em volta dela, e dizia para ela, eu vejo Deus em você, você é maravilhosa. E era difícil eu falar isso, era difícil eu fazer isso, porque minha vontade era voar em cima dela. Entende? Então, eu comecei a fazer isso na minha vida, com as pessoas que me faziam mal. E ela, depois disso, deixa eu contar o lance dela, ela virou minha amiga. Tão amiga minha, e adorava minha filha. Toda vez que ela me via, perguntava pela minha filha. E ela queria matar minha filha também. E ela era capaz disso, porque ela era uma pessoa muito difícil. Hoje ela é falecida, sabe? Mas era uma pessoa muito difícil, ela tinha muito ódio no coração. A pessoa fizesse isso com ela. E eu fiz isso também, até há pouco tempo, com uma pessoa que fez um mal muito grande para minha filha. E eu fiz com essa pessoa também. E hoje eu olho para essa pessoa e não sinto nada. Entende? Então, é isso que eu fazia. E faço até hoje. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, para ela também. A pessoa pode mandar muita coisa ruim para você, mas se você estiver em conexão com Deus... Não chega nada perto. Não vai chegar perto de você. E outra coisa, vai vir aquela energia e vai voltar. Eu vi um pai de santo, isso aí eu conheci. Ele fez um trabalho para uma pessoa que não merecia. Bateu na pessoa e voltou nele. Foi tão forte que ele teve um infarto fulminante. Porque a pessoa não merecia, então volta para a pessoa em dobro. Entendeu? E você não é culpada, porque você só mandou o bem. Exatamente. Então, foi o que eu costumo fazer. Eu oro pela pessoa, eu vejo a pessoa bem,
É difícil. Mas não pega em você, e se a pessoa merecer, vai pegar em dobro nela. E com você não acontece nada. Então, é simples assim, não precisa você fazer trabalho, não precisa você fazer... É apenas só em sintonia. conexão com Deus, Sim, gente. se você está vibrando tão fácil aqui, perdoar. o que vibra aqui não chega até você. Isso, não chega. É só você fechar os olhos, imaginar a pessoa, falar, eu vejo Deus em você, você é maravilhoso. Toda vez que você encontrar a pessoa, você fecha os olhos e fala, fulano, você é maravilhoso, eu vejo Deus em você, eu te amo. Gente, isso, olha, te limpa tanto, você fica tão leve. Sabe? Então, é muito fácil. Eu pratico isso até hoje. E comigo sempre deu certo. Não cria, que já mandaram tanta coisa ruim para mim. Não cria. Trabalhos feitos para mim já mandaram muita. E não pega. Entendeu? É porque eu tenho sintonia com todo. Então, é muito mais fácil. Obrigada.